Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Multitalks, o videocast da Multiplica Crédito e Investimentos. Eu sou Thiago Novaes, diretor de Crédito e Riscos da Multiplica, e hoje eu tenho ao meu lado um convidado muito especial, o Fausto Morey, que vai tratar conosco um tema super importante para o nosso Brasil, que é o agronegócio. Eu sou diretor de crédito da Multiplica Investimento, tenho 21 anos aí no mercado de atuação como head de crédito, trabalhei em diversas instituições, sempre focado para empresas de médio e grande porte, atuando nos mais diversos segmentos da área de crédito, indústria, agrobusiness, energia, enfim, todos os segmentos. Então, mas aí é curioso, porque você vê 21 anos trabalhando no setor financeiro, é difícil achar um sobrevivente que tenha a aparência que você tem, porque você parece um menino e 21 anos navegando nesse setor é uma coisa extraordinária. Agora, de duas uma, e que eu acredito na segunda, ou você é muito blasé ou você é muito competente, porque é difícil sobreviver todo esse tempo nesse mercado. Não é? De fato, é um Ainda mercado... mais de crédito, você já pensou? Inadimplência, o cliente, o fundo que você captou, o sujeito querendo saber onde está meu dinheiro, cadê meu lucro, esse tipo de coisa. Então, quem sobrevive no mercado financeiro, ele tem um crédito no céu, tá certo? Ele tem um DNA de resiliência por natureza. Exatamente, é resiliente por natureza. Né? É verdade. De fato, trabalhar com o mercado de crédito, ainda mais nos momentos de hoje, nos momentos de ciclos econômicos que são mais complexos, sempre fica uma tarefa árdua, mas de certa forma também muito prazerosa. Isso. Mas aproveitar então o nosso tema de hoje, Fausto, a gente está aqui para falar sobre o agronegócio. Ele será o mocinho ou o vilão? Né? E quais são as oportunidades que você vislumbra para este segmento tão importante para o Brasil? Olha, eu acho que antes da gente falar das oportunidades, porque, na verdade, a gente precisa falar um pouco das condições que vão gerar essas oportunidades. Então, que tipo de condições? Por exemplo, nós tivemos esse ano, no ano retrasado, nós tivemos uma safra extraordinária, recorde. Aí, nesse ano, nós tivemos um problema profundo com aquela grande cheia no Rio Grande do Sul. Só que o Brasil tem uma característica que o distingue de outros países produtores. O Brasil sai desde dos trópicos até o sul, com diversos microclimas e territórios diferentes. Então, quando eu tenho problema num território, como aconteceu no Rio Grande do Sul, por causa do El Niño, o que acontece é que eu não tive problemas em outros lugares. E quando eu tenho problema no Rio Grande do Sul, eu não tenho problemas em outros lugares. Então, falando de resiliência, uma característica do agro no Brasil, além dessa resiliência, é o fato da gente ter desenvolvido durante os últimos 40, 50 anos capacidades para enfrentar não só o clima, como a diversidade de territórios. Perfeito. E na cabeça das pessoas, no senso comum, o que fica mais característico é que você teve lá um desastre e então a safra do Rio Grande do Sul foi completamente devastada. Não. Aí, ao contrário, a hora que você vai olhar os dados, aí você começa a perceber que a questão é muito mais complexa. Então, por exemplo, nesta safra, primeiro, no começo do ano havia uma previsão de uma queda drástica da safra em função dos problemas climáticos. E depois, daqui 2 meses, nós vamos ver que não foi bem essa previsão do começo do ano. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, que nessa safra, é que a safra cresceu quase 35%, com um aumento de produtividade de 33,1%, quando todo mundo acha que lá foi um desastre. Em compensação, no Centro-Oeste, nós tivemos uma perda de 13,3% na produtividade. E o Centro-Oeste, basicamente, soja e milho. E no estado do Paraná, por exemplo, a perda de produtividade foi também de 13,5%. Mas veja que há um equilíbrio. Quando você vai ver a soma da safra, o que você vê
é que, no final das contas, provavelmente essa safra ainda vai acabar ultrapassando os 300 milhões de toneladas, e que é muito surpreendente. Então, para nós falarmos das oportunidades, a gente precisa descrever um pouco esse cenário, que foi o cenário que foi enfrentado pelo Brasil nesse ano. Outra característica desse cenário é que, como há diferença de produtividade, também há diferença de preços dos produtos no mercado internacional. Então, nós poderíamos citar, só para exemplificar, nós poderíamos citar a soja e o milho, que em relação à safra anterior caíram de preço. Em compensação, quando a gente olha para café, olha para cacau, laranja e suco de laranja, e olha, por exemplo, para carne bovina, o que nós vemos é um aumento de preço no mercado internacional. Então, você que é especialista de crédito sabe que não adianta olhar a grande fotografia. Você precisa descer para conhecer o detalhe de cada segmento que existe dentro do mercado no agro. Cada produtor, como é que funciona aquele ciclo daquele produtor, para depois encaixar todo esse conhecimento no mercado internacional. Então, perfeito. Vamos falar da oportunidade um pouquinho mais à frente, mas primeiro vamos falar de como foi, né, de como tem sido esse ano, e depois falar um pouco das expectativas e oportunidades para o futuro. Perfeito, Fausto. Sua explanação inicial, ela dá o tom da nossa conversa. De fato, o agro ele é muito abrangente, são diversas culturas, diversas regiões, ciclos produtivos diferentes, diversos agentes nessa cadeia, então, de fato, é muito amplo. Mas aqui trazendo para o nosso bate-papo, e você já deu o tom aí de como foi essa safra 23-24, como ela se caminha para o seu encerramento. Queria te ouvir um pouco mais sobre quais foram os fenômenos climáticos que tiveram impacto nessa safra, se assim você entende que foi ocorrido, e pincelar um pouco mais sobre o Rio Grande do Sul, né? Porque o que de fato você comentou foi uma verdade. A primeira impressão é que poderia haver quedas abruptas de produtividade, porém, como as safras já tinham se caminhado por grande parte, a produtividade foi muito boa e abre-se sim uma preocupação, é claro, para a próxima safra, uma vez que as áreas de plantio foram comprometidas. Isso, mas vamos observar o seguinte: quando você transita do El Niño, da Laninha para El Niño, o que acontece é que, geralmente, você tem uma grande seca no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina. O que aconteceu é que você, quando transitou esse ciclo de El Niño, você teve chuvas abundantes na Argentina, no Uruguai e no Rio Grande do Sul. O que aumentou a produtividade no Rio Grande do Sul foi o período de chuva que antecedeu a catástrofe lá de julho, de maio. Então, o que acontece? Eu tive fatores extraordinariamente positivos que levaram a um crescimento enorme da produtividade. Agora, quando a gente transitar, porque a expectativa é que a gente faça a transição a partir de setembro, com um ápice no final do ano e começo do ano que vem, nós teremos uma laninha. Perfeito. E aí as condições climáticas vão se alterar no país inteiro. Por exemplo, eu depois posso até detalhar, nós vamos ver locais que normalmente são secos, eles vão ser, você vai ter chuva. Então, inevitavelmente, você já teria uma queda de produção no Rio Grande do Sul em função da mudança climática. Em compensação, a perda que você teve no Centro-Oeste, que foi drástica, porque você chegou a perder quase 20 milhões de toneladas, ela não ocorrerá. Então, você vai ter problemas, um pouco de problema no Rio Grande do Sul, mas você vai ter o resto do país completamente beneficiado se vier uma El Niña moderada. Então, a gente vai ter que observar esse fenômeno. Eu estou dizendo isso porque, provavelmente, se ocorrer da forma como estão prevendo
meteorologistas, provavelmente a gente tem as condições nesse próximo ciclo de safra para repetir uma safra recorde. Agora, no Rio Grande do Sul, aí o que acontece? Da mesma forma que é complexo você examinar cada uma das culturas, seria necessário um trabalho intensivo de campo para saber, de fato, onde houve prejuízo, digamos assim, de perda de terra produtiva de fato. E se aquela terra produtiva de fato, em anos anteriores, ela teve perdas por causa da seca. Então, isso aqui é um balanço que nós vamos poder fazer com dados que vão ser levantados nos próximos meses, a gente vai ter uma visão mais clara. Mas eu não estou assim pessimista com relação à questão climática, exatamente pela diversidade de clima que você tem no Brasil. Perfeito, Fausto. Em relação à balança comercial, nosso fechamento ainda de safra 23-24, algum ponto que você queira observar? Primeiro eu quero dizer o seguinte, apesar desse período menos favorável dessa safra 23-24 em relação à anterior, a receita do homem no campo, em 2023, ela foi de 1,2 trilhões de reais e, nesse próximo ciclo, será de 1,2 trilhões de reais, uma diferença de menos 4%. Então, na verdade, o setor no campo recebeu dinheiro. O que não aconteceu foi uma distribuição uniforme desse recurso no campo. Por exemplo, o produtor de cacau, ele simplesmente viu triplicar, quadruplicar o preço do produto. Então, boa parte desse recurso foi para aquela região. Em compensação, outros produtores com perda de produtividade na soja e no milho vão receber menos dinheiro nessa safra. Agora, quando a gente olha para o preço internacional, em que você teve queda, o que poderia imaginar seria o seguinte, é que com a queda dos preços eu teria uma queda de faturamento no mercado internacional. Só que, como você veio de uma safra recorde, você teve um balanço, você aumentou o volume de exportação onde teve perda de valor. E mesmo naquilo que você teve alta de preço, você também aumentou o valor. Então, se a gente for falar da receita que foi para o campo, por exemplo, eu tive grandes perdas. Eu tive perda de receita no algodão, mais de 14%, milho, 19%, soja, 15%. Em compensação, no arroz eu tive um aumento de receita de 23,5%. No cacau, 124% de aumento. No café arábica, 19%, e no café robusta, 48%. Se eu olhar para as produções, por exemplo, eu for olhar a mamona perdeu 44%. Em compensação, a cebola cresceu 150%. Então, é muito disparatado o conjunto de culturas também. E mesmo nas proteínas animais, como frango, leite, ovos, também houve, aí a variação de receita foi menor. Ela variou entre perda de 5,4% para o produtor de carne bovina, mas uma alta, apesar do preço mais baixo da história, uma alta de receita de 5,2% nos frangos, porque aumentou a exportação. Por isso que é complexo, e eu imagino a sua dificuldade na hora que você está fazendo análise para conceder crédito para o setor. Né? Não tem sido uma tarefa fácil, e você agora traz o gancho para o nosso segundo tema aqui dessa conversa, que é o elevado aumento de recuperações judiciais. Né? E não sendo uma pergunta retórica, mas eu me sinto confortável para explorar, se você me permitir, este tema, dado a minha atuação, que é crédito risco, monitoramento e renegociação. Então você imagina as conversas árduas com esses empresários, mas eu quero chamar a atenção para algum ponto que transcende também o agronegócio. Né? A gente observa um aumento de pedidos de recuperação judicial. Então, a gente está com, eu diria que um número recorde. Né? São 71% de pedidos de recuperação judicial
no primeiro semestre de 24, a mais do que o mesmo período do exercício anterior, né? Totalizando aí 1.014 pedidos de recuperação judicial no âmbito macro, né? Eu estou falando de varejo, de serviços, de indústrias e também do agro. Evidente que há uma questão conjuntural que traz uma dificuldade para as empresas, que a gente já vem falando e todos acompanham. Então, as empresas vêm machucadas, a gente teve uma greve de caminhoneiros, uma pandemia, tensões bélicas aí entre guerras que a gente já falou bastante, Rússia e Ucrânia, que tiveram e afetaram bastante a cadeia de insumos produtivos, como fertilizantes. Principalmente o preço dos fertilizantes e insumos fertilizantes que subiram 250% em dólar. Perfeito, e que atrapalhou bastante o produtor e aquela relação de troca que a gente fala entre o que ele colhe no campo e o custo em sacas para ele seguir com a sua safra. Tirando esse cenário, né, que ele já mostra que as empresas estão alavancadas, com uma alta taxa de juros para manter esse endividamento, uma economia que ela não rampa, né, e se ela se movimenta positiva ainda é de forma discreta. Um real se desvalorizando frente ao dólar e uma pressão inflacionária que ela fica ali como um fantasminha que não nos deixa, isso é um cenário que traz dificuldades. Observando um pouco agora o agronegócio, né? E aí acho que vale, Fausto, a gente fazer uma menção assim, eu te relatar o que eu vivo nesse dia a dia, né? Porque nesse assunto de crédito, felizmente eu nunca tive que gerir esse tipo de assunto. Né? Por isso que você está assim bem saudável. Primeiro que diz que o espanhol ele não dá lucro nem prejuízo para ninguém. Então, para mim seria profundamente complicado lidar com a concessão de crédito. Mas, para mim, seria mais complicado ainda correr atrás da inadimplência. Né? Quer dizer, então, esse aí que é um problema que eu passei longe, e ainda bem que está aqui você para falar sobre esse assunto. Então, eu quero que você se aprofunde nesse assunto, porque eu estou fora. Tirando essa questão conjuntural e econômica, também é importante a gente falar, né? E também eu quero te ouvir, criou-se uma indústria, né? Desse mercado de recuperações judiciais. Então, o que a gente observou também, né, de novo, o empresariado brasileiro ele é muito sério, os advogados, a cadeia, os consultores também, mas a gente observou um certo oportunismo e um movimento exacerbado de alguns escritórios que incentivaram tanto as empresas quanto os produtores a pedirem recuperação judicial. Isso eu acho que tem uma influência neste dado que a gente passou, que deve ser também trazido para a nossa conversa. Mas, em grandes linhas, voltando para a empresa ou para o produtor ou para a cadeia do agro que, de fato, pediu recuperação judicial e os motivos. Né? Então, a minha visão aqui, ela traz 4 agentes aí para a gente destacar. Então, o produtor rural. O produtor rural ganhou muito dinheiro ali em safras anteriores, período de final de 20, 21, meados de 22. O produtor, quando ele está com caixa alto, ele adquire terras, expande seu plantio, investe em maquinários e tratores, cria-se compromisso e dispêndio de caixa. Né? E ele acredita que ele iria surfar uma onda que a gente comentou até antes da nossa conversa aqui, de sacas a 170 da soja. Passado este período, e aí ele vem para uma safra atual com uma produtividade menor, com uma relação de troca que impacta, né, com seus custos produtivos mais altos, com um elevado compromisso mensal de PMTs, né? Ele passa a ser negativado, passa a perder a linha do custeio, é o cenário perfeito que levou muitos produtores a pedirem RJ. Né? Do ponto de vista da revenda e distribuidor, que está no meio da cadeia ali, é uma situação complexa também. Ela formou estoques, né? Ela veio crescendo junto com essa atuada das últimas safras, e na formação de estoque 22, ela pegou ali basicamente o custo de NPK, a formação desse estoque com preço com uma oscilação abrupta. E ela depois realizou a venda para esses produtores bancando esse prejuízo. Então ela teve que se alavancar mais para suprir essa falta de geração de caixa, esse prejuízo. E a revenda, né, o distribuidor, ele passou a enfrentar a inadimplência desses produtores, né, que pediram para seus compromissos serem enrolados para as próximas safras. Então, as revendas ficaram numa situação meio delicada, mas as revendas que são sérias, né, também buscaram com a indústria, né, os grandes produtores, os grandes fabricantes, buscaram também esse waiver para jogar para as próximas safras os seus pagamentos e se equilibrar.
A revenda e o distribuidor, ele é basicamente ali um agente que ele precisa ter o nome limpo, senão ele vai para um blacklist e, de fato, ele não consegue pedir RJ e continuar. Do ponto de vista da indústria, é aquilo que a gente falou, né? São esses grandes players com uma estrutura de capitais robusta, uma reserva de caixa relevante, controle acionário fora, né? São empresas globais que captam linhas, que vão passar por esse momento, talvez com uma redução de margem, com um aumento de provisionamento, e também entendendo o seu papel de ser menos austero com as revendas para tentar que esse momento se acomode. Só um comentário. Essas grandes corporações, elas atuam praticamente globalmente. Então, ela é como se fosse uma grande seguradora, porque quando tem problema num lugar, não tem no outro. Perfeito. E outra coisa que elas têm é carry trade. Então, elas tomam dinheiro no Japão a 0% de juro e vão emprestar aqui a 12%, 13%, 14%. Então, elas têm uma flexibilidade completamente diferente. Na verdade, elas são verdadeiramente grandes corporações capitalistas. É diferente da base da pirâmide, que não tem as mesmas condições de flexibilidade dos grandes. Outro detalhe é o seguinte: litigiosidade, na verdade, se você olhar para os Estados Unidos, né, e imaginar que se você espirrar em público é capaz de você ser processado, nós vamos ver que essa questão do litígio é uma questão global. Então, quando todo mundo tem problema, não existe esse problema. Aqui nós somos aprendizes, a gente entra nesses ciclos sempre atrasado em relação ao que acontece fora do mundo. Não é por menos que nos Estados Unidos os advogados, a classe do direito é uma das melhores remuneradas, né? Então, essa dinâmica é uma dinâmica que eu vou, na verdade, é um problema seu e da Multiplica, que você é lidar com essa situação, mas no futuro vocês vão arranjar mecanismos jurídicos ou legais que vão contrapor a esse tipo de problema. Eu só queria fazer esse chamado, porque é para a gente ter uma visão um pouco mais. Nós temos um mundo, um sistema de produção global, então nós temos que ver como é que funciona essa parada, porque é uma parada sinistra, mas acontece no mundo inteiro, tá certo? Verdade. E como a gente sempre fala, né? O agro é cíclico, o momento é de cautela, né? O momento é de você operar com uma robusta estrutura de garantias, mas também propiciar mecanismos para que este momento passe, especialmente para o empresário que é sério, que está fazendo o seu dever de casa. Na sua visão, né, ainda pegando esse gancho, esse segundo semestre ele continua com um tom de uma inadimplência ainda um pouquinho elevada, e na minha particular também eu imagino que esses pedidos de recuperações judiciais devem acontecer e incomodar e deixar realmente o mercado financeiro mais atento. Agora, Fausto, partindo um pouquinho para uma visão aí de próximas safras, né? O que a gente já falou um pouco no decorrer aqui do nosso bate-papo, mas em relação às previsões de clima, os preços internacionais, especialmente se você vê esse setor aí com um risco de uma crise sistêmica maior. Bom, primeiro eu vou dizer o seguinte, quando você quantifica risco, você precifica risco e você pode comprar um seguro para aquele risco. Isso acontece em todo o mercado. Quando você tem incerteza você não precifica e você não tem, ninguém te cobra o risco. Então, nós não vamos falar de risco, nós vamos falar das incertezas, porque elas são as verdadeiras, no âmbito da economia, as incertezas que definem o rumo como a banda toca. A incerteza é que determina. O risco você precifica e você se cobre. Com relação ao clima, se de fato ocorrer essa laninha, eu vou até pegar aqui um boletim recente, essa laninha, o que a gente teria seria o seguinte, esse fenômeno estará presente no verão, 2024, 2025. Como é que ela afeta as regiões? Primeiro, na região sul, a temperatura é mais baixa e queda na precipitação nos meses de setembro a fevereiro, com destaque para o Rio Grande do Sul, que é uma situação completamente diferente de quando tem El Niño,
que a gente presenciou esse ano, até com aumento de produtividade lá. No Centro-Oeste, simplesmente as temperaturas vão ficar mais baixas. Na região Norte, você vai ter chuva abundante, então aumento de vazão do rio Amazonas, Rio Negro, mas a região Norte, em termos de produção, ela é... Mas na região Nordeste, as frentes frias vão chegar com mais facilidade e você, principalmente no Sudeste e na região Sudeste aqui e na Bahia, você possibilidade de chuvas acima da média, principalmente na região semiárida do Nordeste. Portanto, você vai ter problema no Rio Grande do Sul, mas as outras regiões não terão problema. Então, se isso aqui está se caminhando para acontecer, for acontecer, provavelmente nós vamos ter incômodo de clima basicamente no Rio Grande do Sul. E nós precisamos esperar que as chuvas abasteçam os reservatórios das hidrelétricas, né? Principalmente do Sudeste, que é o principal fornecedor de eletricidade, de hidroeletricidade, e no Nordeste. No Nordeste parece que vai acontecer. Então, esse aspecto eu não acho que tenha grande risco. Agora, quando a gente fala do mercado global, e a perspectiva, e aí sim tem as incertezas, nós estamos diante de um mundo que tem se transformado muito rapidamente. Nós passamos praticamente desde 1990 até 2020, 30 anos, que o mundo chama da grande moderação. Era uma hegemonia incontestável dos Estados Unidos e seus aliados, e o mundo dominado por essa hegemonia com um equilíbrio absoluto. Mas foi o período mais tranquilo da história da humanidade. Mas está exagerando, teve umas guerras. Teve pênaltis de guerra. Se você comparar a primeira metade do século XX, aí sim você vai ver qual é o processo de guerra histórico no mundo. Agora, com a ascensão principalmente da Ásia, Índia e China, e com o fato de você ter a Rússia tentando colocar limites à expansão do Ocidente, o que é que nós temos agora é uma disputa geopolítica que vai se consolidar no futuro. Ela não passará em branco. Então, a grande incerteza é qual é o papel que a China vai exercer nos próximos 10 anos nesse futuro entre as hegemonias econômicas. E o segundo grande problema é que, para lidar com a crise, as duas últimas crises, a pandemia e a crise de 2008, todos os bancos centrais emitiram liquidez monetária que chegou a 33 trilhões de dólares no mundo, e todo mundo teve déficit, não é o Brasil só que teve déficit, todo mundo teve déficit elevadíssimo, e as dívidas na China, por exemplo, a dívida pública triplicou, já está em 90% do PIB. Nos Estados Unidos, no resto do mundo, mais do que dobraram. No Brasil, a nossa dívida cresceu na ordem de 25%. Bom, mas por que eu estou falando disso? Porque o que bateu de inflação nesse período, alguém pode dizer, não, sabe que isso foi a guerra da Ucrânia, não, isso foi a pandemia. O que cresceu foi a liquidez, que era fantástica no mundo, com dinheiro jogando pela janela, distribuindo dinheiro. Esse momento, ele chegou no impasse que veio a inflação e toda a taxa de juros no mundo teve que subir. Então, qual é a incerteza que nós temos para os próximos 2 anos? Primeiro, o que vai acontecer na eleição americana? Nós temos lá 2 candidatos, e os 2 candidatos, pela primeira vez na história, raramente, só em guerra é que eles têm a mesma posição em algum assunto, e os 2 estão com um discurso protecionista, com aumento de barreiras comerciais. Não vai passar despercebido esse assunto. Se nós não tratarmos esse assunto, ele passa despercebido. Não. Então, se qualquer um dos 2 que venha a vencer a eleição e implante o que está dizendo de proteção da indústria, de proteção do comércio, de proteção,
contrariando o discurso dos Estados Unidos dos últimos 50 anos, que é de liberdade e de globalização, nós vamos ter um acirramento da disputa geopolítica. Por quê? Porque você vai ter a China praticamente bloqueada de exportar para os Estados Unidos e, em consequência, também para a Europa. Então, você vai ter uma incerteza de como esses países vão se alinhar para o momento em que os Estados Unidos resolve se fechar. Então, esse é um segundo aspecto. E o terceiro aspecto é que, se você faz isso, a economia global ela vem declinando nos últimos 5 anos, 6 anos. Antes da pandemia, ela já estava em declínio. O que significa declínio? Que a taxa de crescimento do PIB está encolhendo. Ela não está crescendo, ela está encolhendo. Bom, mas emitiram um monte de dinheiro, fizeram gastos públicos. Qual foi a contribuição disso para o crescimento econômico? O crescimento econômico real não aconteceu a despeito desse... Você tem crescimento nominal de PIB. Então, a outra incerteza é como você vai transitar dessa endividamento, mas com comércio, para o endividamento com comércio reduzido. Então, eu tenho a impressão que nós vamos viver nos próximos anos um declínio do PIB. Ora, se o declínio do PIB... E mais, eu vou dizer, o declínio do PIB ele é mais devastador do que a taxa de juros. Ora, se eu vou ter declínio do PIB, o que eu vou ter é que vai espremer, os mercados serão espremidos. Nós vivemos isso em 2013 e 2014, quando as commodities despencaram de preço e a gente entrou na recessão mais séria do Brasil. Ora, como é que é a perspectiva das commodities nos próximos 3 anos? Eu estou vendo, por exemplo, soja e milho. O que é que a gente viu? Super safra nos Estados Unidos, super safra na Europa e grande safra na Ucrânia, e você está com todos os estoques abastecidos. No caso do milho, o último dado que eu peguei aqui diz que tem 63 milhões de toneladas de excedente de milho no mercado global. Bom, então o preço não vai reagir, ou tem pouca possibilidade de reagir. Então, o que eu acho que a maior incerteza é exatamente no caso do Brasil, que é um país exportador de commodity, é como vai se comportar nos próximos 2 anos o preço das commodities. Perfeito. Fausto, a Multiplica ela é focado para empresas aí de médio e grande porte, é um mercado corporativo, pessoa jurídica, né? Mas eu queria te ouvir um pouquinho em relação ao Plano Safra 24-25 e como o setor reagiu a ele, né? Eu escutei que o setor produtivo, de fato, ficou um pouco decepcionado, tanto pelo volume de crédito direcionado, que eles acharam que poderiam ser maior, dado ao momento, gostariam de linhas direcionadas para repactuar débitos também que já existiam, e em relação à precificação, né, dado que na safra anterior, no plano safra anterior, você trabalhava com uma Selic ali de 13,75 médio, por uma Selic atual mantida em 10,5, eles acharam que o custo financeiro dessas linhas disponibilizadas foi mais elevado do que gostariam. Como você vê esse plano safra, se ele é suficiente? E depois a gente debate um pouquinho junto sobre algumas oportunidades de crédito privado para o segmento. Sim. Primeiro vamos dizer o seguinte, o plano safra no Brasil, primeira grande característica do nosso agro. Por exemplo, qual é a taxa de subsídio sobre o total do valor agregado no Brasil pela agricultura? O subsídio é 1%. Nos Estados Unidos, o subsídio é de 10%. Na Europa, o subsídio é de 20%. Portanto, o Brasil tem uma agricultura que não tem subsídio. Ou seja, o subsídio é baixíssimo. Outra coisa, o Plano Safra, na verdade, quando a gente analisa historicamente o Plano Safra, o volume de recurso que é destinado com taxas livres, né, recursos com taxas livres, ele é superior a com as taxas que são menores, são, vamos chamar de subsidiadas, né? Então, que eles chamam de taxa
subsidiadas são equalizadas. Pô, qual é o total? Vamos dizer que o Plano Safra, o que o governo destinou, foram 487 bilhões de reais. Quanto que é essa taxa equalizada? 102 bilhões. Portanto, de todo o crédito do Plano Safra, aproximadamente 25%, 22% é de taxa vamos dizer, equalizada, menores. Agora, o que aconteceu nas últimas 3 safras é que nós tivemos aumento do custo desse Plano Safra, aumentos de 30% na última safra do ex-presidente Bolsonaro, tivemos aumento de mais de 25% no ano seguinte, e esse ano, que cresceu pouco, cresceu 10% o total. Mas o que cresceu? Por exemplo, o custeio empresarial, o aumento foi de 12% nos recursos. O Moderagro Investe Empresarial, 10,5%, perdão. O custeio empresarial cresceu 9,3%, empresarial cresceu 10%. E taxas livres cresceram 19%. O que cresceu pouco foi as taxas com subsídio, que cresceu só 1,4%. Então, esse é um fator que o mercado, que os produtores estão estranhando. E quando a gente olha, há uma perspectiva que você pode falar depois, que são o crescimento do financiamento privado, com LCA, CPR, CRA, que é do Fiagro, né? E aí, quando nós olhamos os volumes, eles estão crescendo. Por exemplo, no caso da LCA, em relação a 2022, cresceu 89%. No caso do Cédula do Produto Rural, cresceu 141%. Pô, então, o que está acontecendo? Apesar do crescimento da massa do plano de safra do governo, a atividade privada de financiamento é que está crescendo muito mais rápido. Agora, de qualquer maneira, a reclamação é com relação às taxas de juros que eles colocaram, né? Que o governo colocou. Mas veja, olha o imbróglio que a gente está envolvido. Se eu diminuo a taxa de juros, quem é que vai pagar essa diferença? É o Tesouro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter mais gasto público, que provavelmente vai me pressionar o mercado, porque o mercado vive de expectativa, eu vou ter mais déficit público, e aí o que vai acontecer? Tem que subir. Vai ter que subir a taxa Selic, e eu acho que ela vai subir. Uhum. Mas é só acho, tá? Não é isso aqui. É só que às vezes eu acordo de manhã, tomo um café, desce meio atravessado, a Selic vai subir. Mas o que eu vejo aqui é o seguinte: quais são as taxas de juros? Essas taxas são pré-fixadas, né? Então, por exemplo, custeio empresarial, 12%. Quanto é que o mercado privado oferece para esse tipo de linha? Você que conhece, quanto é que ele oferece? Com certeza vai oferecer uma taxa até maior. 15, 16. Um CDI mais 4, mais 5, 6. Aí depende muito da qualidade financeira, do rating do isso. tomador. Aí também você vai ter um desnível. Quem é mais poderoso vai pagar menos, quem é menos poderoso vai pagar mais. Quando investimento empresarial, nós estamos falando de taxa de 10,5%. Para modernização da frota, 11,5%. Pronamp, 10,5%. PCA, até 6 mil toneladas, 7%. Pô, aqui já está começando a ficar bacana. O Procap Agro, 11,5%. O Pronamp, 8%. O Renova Agro, IPCA, 8,5%. E o Renova Agro Ambiental, Recuperação e Conservação de Pastagem, 7%. Recuperação de pastagem, onde é que vai ser beneficiado com esse recurso? É onde tem mais problema com pastagem, que foi o Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a minha opinião sobre esse assunto é irrelevante, certo? Ela não vale nada. Agora, eu trouxe aqui a opinião do Bruno Luque, que é lá da CNA, o que é que ele está falando, porque ele é o porta-voz do setor. Então, ele tem uma frase aqui interessante. O custo
caiu em média 10%. E a margem de algumas atividades chegou a 25% a 35% de queda. Então, o produtor está descapitalizado. O mercado privado está tendo mais restrição na oferta de crédito. Por que está tendo mais restrição? Ora, porque se está aumentando a inadimplência, o doador de crédito, doador é boa, né? O financiador está fazendo o quê? Ele está puxando a régua para não tomar calote, né? E por quê? Pela queda do preço das commodities e principalmente por problemas climáticos. Então, tudo isso está deixando o mercado privado mais restritivo na oferta de crédito. Isso é uma verdade. Perfeito. O ponto mais importante que não foi atendido, do ponto de vista do CNA, é o seguro rural. Nós precisaríamos de 3 bilhões esse ano e 4 bilhões no ano seguinte. E nós só vamos ter 1 bilhão e 100. Ora, mas num total de 480 bilhões de reais, realmente essa cobertura, que é um subsídio para o seguro rural, ela poderia ter sido... diminui um pouco o financiamento empresarial e passa no seguro. Então, essa é a reclamação da CNA. Perfeito. E eu concordo que essa questão do seguro é uma questão que deveria ter sido... Porque ela tem uma enorme repercussão com um custo baixo. Então, isso aí poderia ter sido mexido. Melhor desenhado, né? Mas é o que você comentou também, né, Fausto? Quando a gente fala de oportunidades para o crédito privado, né? Acho que o mercado de crédito privado avançou nesses últimos anos muito nessas linhas, seja as CPRs, os CRAs, os FIAGROS. Então, o mercado do agronegócio foi bem abastecido, né? E agora, realmente, né? Por quê? Porque o mercado também estava em alta. Então, o dinheiro sobrava, todo mundo capitalizado, o rating, a qualidade de crédito estava elevada. Então, agora acho que o mercado se afunilou, né? Mas a gente tem oportunidades ainda para trabalhar nesse crédito privado para o agronegócio, e aí a minha visão particular, né? Eu acho que a gente pode surfar, né? Evidentemente. Conhecendo o empresário, avaliando bem os seus demonstrativos financeiros, que é a sua capacidade de pagamento, entendendo o setor de atuação, né? Focando em linhas de exportação, porque hoje com a taxa de câmbio que a gente tem do dólar para o euro, o exportador consegue uma melhor margem, né? Você sai às vezes do risco aqui do seu cliente para um risco de um AAA lá fora, onde você pode fazer uma operação performada, com assignment, com até seguro de crédito, de uma fonte pagadora, de novo, muito salutar. Você pode também operar aqui no mercado doméstico com um mix, né? Muitas linhas se desenvolveram com os recebíveis do agronegócio, mas hoje há oportunidades para você trabalhar com mix de garantias reais, com grão, com uma estrutura de fiel depositário, mais recebíveis ou terras. Então, esse mercado não vai parar. O desafio dos financiadores é administrar a sua carteira, que está um pouco mais nervosa, e enxergar lacunas e oportunidades, que essas que eu mencionei aqui, eu acho que são boas linhas para continuar operando. Bom, a gente decorreu bastante sobre o tema, né? Falamos um pouco aí como foi a safra, as perspectivas, preços, oportunidades, tendências. E eu gostaria agora de te ouvir, assim, num conceito mais macro e também externar a minha posição. O agro, ele é uma aposta ou uma realidade neste momento que estamos para este futuro que a Deus pertence? Tem uma coisa que italiano gosta de dizer, que é o seguinte: em casa que falta pão, todo mundo ladra e ninguém tem razão. Tá certo? Então, não existe uma economia forte cuja agricultura é fraca. Se você olhar o que os Estados Unidos têm na agricultura, é um negócio assombroso. O que a China tem de agricultura é um negócio assombroso. A Índia. O Brasil tem a terceira ou a quarta. Eu tenho a impressão que o Brasil ultrapassou a Índia. A terceira ou quarta agropecuária do planeta. Segundo a FAO, até o final desta década, 2030, o Brasil será o maior produtor agropecuária do planeta. Ele vai ultrapassar a China e os Estados Unidos. Isso é o que diz a FAO. Então,
Quando a gente está no mar revolto, a coisa mais importante é a gente saber que tem uma grande chance de nós chegarmos até a praia. E se essa é a expectativa que ocorra no Brasil, aí eu vou dizer o seguinte: o Brasil, nesse campo, ele tem um futuro enorme. Está certo que a gente tem umas outras deficiências, mas isso a gente pode até curar. Outro fato interessante é a participação do agro. É assim, quando eu olho lá em 2001, as exportações da agropecuária elas eram 9% do total exportado, de um total bem menor, né? Lembra que o volume também está crescendo, não é só a participação, está crescendo o volume. Hoje, agora, no ano de maio de 2024, já é 24% das exportações. Então, o agro exporta 24% de tudo que o Brasil exporta. E a indústria extrativa, que era 7%, passou para 25%. Então, agro e indústria extrativa é praticamente 50% das exportações. E quase 80% do saldo da balança comercial. Nós não estamos em crise porque a nossa balança comercial está dando resultados de 80 bilhões de dólares por ano. Então, nós temos que ter esse olhar. Então, vamos olhar, nós temos um monte de obstáculos, nós estamos no mar revolto, só que lá em 2030 nós vamos continuar. Mas como é que vai? É simples. O Brasil utiliza, de todo o território, 7,5% na agricultura, 11% na agropecuária, na pecuária, de pasto plantado e 11% de pasto nativo. No total dá 28%. Os Estados Unidos usam 65% das suas terras. Qual é a capacidade de expansão lá? Não tem. Na China, ela não pode modernizar a agricultura porque ela tem 1 bilhão de pessoas que trabalham na agricultura. Ela tem que fazer um mix. E mais, falta água. E a Índia? A Índia está tirando água de subsolo, de aquífero subsolo, já tem vários. Então, a Índia e a China têm problema que nós não temos. Nós temos abundância de água, abundância de terra, e nós nem começamos ainda a fazer confinamento de gado, liberando terra para a agricultura. 20% de terra da agricultura, do pasto, dobra a nossa área de agricultura, tá? Aumenta 60%. Então, tem um futuro grande, tem muitas coisas que vão acontecer, mas tem que ter esse olhar. Se nós ficarmos com um olhar de curto prazo, na verdade, a gente não pode abandonar de correr atrás de resolver os nossos problemas, mas se a gente tiver um olhar de curto prazo, a gente vai se perder. Nós temos que estar na tempestade olhando a praia. Essa é a conversa. E qual é o maior problema que nós temos que tomar conta? O maior é o seguinte: a evolução do preço das commodities, principalmente as proteínas. E um problema que a gente teria que resolver é o baixo seguro do setor, o baixo recurso destinado do seguro rural. E aí o mercado privado vai ter que arranjar condições de suplementar a descapitalização que aconteceu no setor, na produção, porque houve descapitalização. Tá? Quando você fala de inadimplência, uma parte dela pode ser a atuação de advogado, mas a maior parte mesmo é que o sujeito, a água bateu no nariz do cara, ele teve ele se descapitalizou. Queda da produtividade, menos entrada de recursos com oscilação para baixo de preço, etc. Então, teve uma série de e mais, esse ciclo de desvalorização cambial que nós estamos vendo agora, a gente tem que fazer uma observação do por que tem essa desvalorização. Essa desvalorização ocorre porque o governo, infelizmente, não que seja desejo dele, mas ele tem um discurso errático na questão do déficit público. E os agentes, eles estão o tempo todo fazendo medições e tomando risco ou pulando fora de risco. Então, um fator que empurrou a taxa de câmbio, que desvalorizou quase 15% esse ano, o fator é essa narrativa
esse discurso e essa prática de desleixo com relação à questão fiscal. Mas tem mais duas coisas que vêm de fora. Uma coisa que vem de fora, todo ano que tem eleição nos Estados Unidos, e a eleição é disputada, e existe um discurso que é prejudicial, afeta. E, por último, é que os bancos centrais estão agindo de forma assimétrica. Então, por exemplo, essa última queda das bolsas, que eu acho que estão também muito caras, tem ação que não, mas a maior parte está cara. O que foi que aconteceu? O Japão subiu um pouquinho o juro e os trade, o que eles estão fazendo? Não dá mais para pegar o dinheiro aqui. Então, eles estão remanejando os recursos e o recurso que estava aqui, com a taxa de juro nossa, foi reduzida durante esse ano, todo mundo está se protegendo diretamente no dólar. Isso vai continuar? Eu não acredito, porque se o dólar permanecer nesse patamar, nós vamos ver a inflação subir de novo. E na hora que subir de novo, você vai pegar um Banco Central que vai mudar a presidência no fim do ano, e aí o presidente do Banco Central vai pegar uma situação parecida com o que a ex-presidente Dilma pegou no segundo mandato, que é uma inflação crescente com uma demanda para cair o juro. Né? Então, nós precisamos ficar atentos nesses fatores. Agora, para o agro, para quem tem uma empresa que fornece crédito, realmente vai ter que ser criativa, buscar os bons clientes e ajudar a complementar a descapitalização que ocorreu. Agora, se o cara descapitalizou porque resolveu comprar uma Maserati, que Exato. Não é o caso, isso não é problema da Multiplica. Do financiador, né? O cara estava surfando, entrando dinheiro que ele não sabia por onde segurar. O dinheiro fluindo, e o cara aí resolve comprar uma Maserati, uma Bugatti Veyron, com os reloginhos todo feito pela Patek Philippe em ouro, né? Aí é problemático. Agora, se o cara comprou um equipamento, nós tivemos um plano de incentivo à troca de frota na época da presidente Dilma, em que você vendeu 120 mil caminhões, todo mundo renovou a frota, aí passou 4 anos sem vender caminhão. Né? Então, às vezes tem, como você diz, é cíclico. Mas no longo prazo, outra coisa, apesar da queda do preço das commodities, eu não vi queda de preço de área agrícola. Não, sim, o preço da terra... Você viu? Não vi. Eu não vi. Tem 3 coisas que eu nunca vi. Exatamente. Tá certo? Eu nunca vi mentiroso se tornar, parar de mentir. Eu nunca vi rabo de bacalhau ou cabeça de bacalhau, né, principalmente, e nunca vi o preço da terra cair, subir quando o preço do alimento cai. Essas coisas eu nunca tinha visto. Agora eu estou vendo pela primeira vez. Mas tem um monte de coisa que a gente sempre vê pela primeira vez. Sempre, né? Nos surpreendendo. Né? Mas, Fausto, eu também corroboro com a sua visão. Acho que o agro ele é uma realidade. Claro que o momento exige cautela, atenção aos preços da commodity, a formação de preços, a produtividade, mas é um setor que a gente é líder de exportação de diversas culturas, que tem investimento no campo e uma tecnologia que de fato dá orgulho, né? E a gente vai muito a campo, né? O pessoal de crédito junto com o comercial da Multiplica, a gente tem algumas plataformas espalhadas em setores produtivos do agro. E, assim, em suma, são empresários seríssimos, que amam o que fazem, né? Então você tem empresas que faturam aí, a gente chama de grande porte, 2 bilhões, mas que você tem ali o acionista, que podia estar gozando aí do seu capital formado, no dia a dia, no negócio, acordando cedo, tendo o prazer de mostrar o que ele investiu em maquinário, que vai aumentar a produtividade, as sacas por hectare. Então, acho que é um setor assim que é pujante, de novo, cíclico, passando por um momento de adequação, mas que é importantíssimo para o Brasil e o mercado de crédito privado que sabe trabalhar, sabe passar por essa fase, com certeza colherá bons negócios. Fausto, acho que a gente vem caminhando aqui para o final, então queria te agradecer demasiadamente, uma ótima visão. Fausto, para quem não sabe, ele é nosso consultor também de economia setorial da Multiplica, já nos cruzamos em outras casas. Foi um grande prazer bater esse papo e aprender um pouco mais com você. Eu que agradeço a oportunidade e
eu quero dizer o seguinte, só para nós lembrarmos. Hoje, no Brasil, nós estamos na 4ª geração de cidadãos urbanos. E, então, nós temos uma profunda ligação com as atividades primárias. Nós estamos muito próximo dessas atividades. Por exemplo, na França, eles estão no 14ª geração. Na França, é capaz da população não saber distinguir um pé de tomate de uma jabuticaba. Ele só vai distinguir para dar cor. Outra coisa é que todo mundo, isso é histórico, como você está na atividade primária, você tem um certo pudor de falar. Eu falo isso porque eu tinha um tio fazendeiro, e tinha um outro tio que era fazendeiro e muito curioso, e que ficava tentando saber como é que estava a vida financeira desse primeiro tio. Aí o dele chegou lá, olhou, nossa, né, que beleza. Você vê, e esse trator, quanto você pagou por ele, né? Aí ele fala assim, você veja bem, outro dia eu fui lá na agropecuária, comprei 2 parafusos, paguei R$70. E agora imagina o preço desse trator. Então, normalmente, o agricultor, que é muito ligado ao setor primário, ele é tímido, acanhado e totalmente voltado para a atividade, e não gosta de falar de dinheiro, né? A maior parte é assim. Então, tem um trabalho também que é um desenvolvimento cultural, que vai levar 2, 3 gerações, mas vai acabar acontecendo e o negócio vai se tornar um negócio como outro, qualquer, com planilhas de custo de investimento, lucro, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a Multiplica pela oportunidade e espero que a gente tenha outras como essa, tá bom? Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado a todos. E para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre as perspectivas do Grupo Multiplica. Evidentemente que o cenário ele exige cautela, o mercado está complexo e o principal desafio continua a ser alocar os recursos em bons ativos. Dada essa dinâmica primária, a Multiplica continuará investindo nas suas operações de trade finance, as exportações, especialmente pela offshore, que propicia uma captação de recursos mais adequada e competitiva para este mercado. Outro ponto de destaque são os fundos proprietários ou fundos exclusivos, que a Multiplica continuará crescendo, onde ela convida o empresário para ser o sócio da operação, então é constituído o fundo, é colocado toda a tecnologia, expertise de créditos e birôs da Multiplica, a fim de suprir todas as demandas de créditos do empresário, o que a gente chama de tornar o empresário o banqueiro da operação, permitindo assim que ele capture conosco os spreads e ganhos financeiros das suas operações de crédito. Outra vertente muito importante é o crescimento dos fundos exclusivos e proprietários, onde a Multiplica constitui o fundo, coloca toda a sua capacidade tecnológica, expertise de crédito com todos os birôs, tornando assim o empresário o nosso sócio, o banqueiro da operação, possibilitando que ele capture o spread e ganho financeiro conosco das suas operações de crédito. Há um investimento compartilhado e equalitário na cota subordinada e, através de uma estrutura de garantias robusta, este fundo pode e deve ser alavancado em cotas mezanino e sênior. O principal propósito do Grupo Multiplica é continuar investindo em cota subordinada dos seus fundos proprietários e demais fundos de créditos, buscando a máxima rentabilização deste ativo. Muito obrigado a todos, por hoje é só, e até uma próxima edição do Multitalks.